Marcos Granconato, um pastor batista e também protestante, meus irmãos, recentemente ele esteve envolvido em polêmicas na internet depois de uma postagem que ele realizou em seu perfil oficial no Facebook e virou manchete de inúmeros jornais aqui no Brasil. Veja comigo qual foi a postagem dele. E essa foi a fala que gerou polêmicas e inúmeros debates na internet. É importante também sabermos interpretar um texto, pois Marcos Granconato ele disse o seguinte: a maioria dos mendigos tem o dever bíblico de passar fome. Ele disse a maioria e não todos. Porém, eu creio que apesar do assunto não estar claro para muitos a respeito desse tema, eu creio que nós devemos tratar de temas assim de uma maneira mais prudente, não com o intuito apenas de polemizar, mas trazer alguma reflexão para a edificação das pessoas, e eu sempre faço isso no canal. Eu pego um assunto que é polêmico, não para polemizar, mas para introduzir os irmãos que nos seguem aqui no canal sobre o que está acontecendo no cenário da igreja e o que nós podemos aprender com cada situação à luz da palavra de Deus. Se for polemizar só por polemizar, não é o caminho correto. E apesar de eu concordar muito com o Marcos Granconato, o que ele diz a respeito da doutrina reformada, eu tenho grande admiração por ele nessa área. Porém, quando se trata de responder pessoas que têm posição contrária dele, como pentecostais, por exemplo, o mesmo tem se mostrado ríspido, arrogante, e eu não creio que essa seja a posição de um ministro do Evangelho, meus irmãos. Veja o que o apóstolo Paulo disse para o seu discípulo Timóteo: instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. E tendo dito isso, será que Marcos Granconato ele está errado, meus irmãos? Será que essa fala dele tem amparo nas Sagradas Escrituras? Vamos analisar o texto bíblico dessa afirmação. Quando ainda estávamos com vocês, lhe ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. E antes de analisarmos esses dois versículos, qual era o contexto dessa passagem que Paulo escreveu? A igreja de Tessalônica estava sendo perturbada por pessoas que se introduziram na igreja, meus irmãos, com o intuito de proclamar que a volta de Cristo era iminente, que o temível dia do Senhor ele já estava chegando, que era o dia do juízo. E o comportamento desses membros na igreja continuavam sem correção desde a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses. E talvez eles pensassem assim: se a volta de Cristo era iminente, por que nós devemos nos preocupar com o trabalho? Ele não vai voltar? O curioso desse texto é que há 2000 anos atrás, uma visão equivocada a respeito do retorno de Cristo levou muitos ao desespero em relação à segunda vinda do nosso Senhor. E muitos desses cristãos chegaram até o extremo e eles não queriam trabalhar, estavam vivendo à custa de outros cristãos. E o próprio apóstolo Paulo ele demonstrou através da sua atitude apostólica que ele não se comportou de uma maneira desordenada na igreja. E o apóstolo Paulo, por exemplo, ele descreveu que ele poderia receber o salário, pois o trabalhador é digno do seu salário. Porém, o apóstolo Paulo demonstrou para a própria igreja de Tessalônica sua abstenção desse direito apostólico e também pastoral e preferiu ter um trabalho secular. E o motivo disso era para não colocar um obstáculo ao avanço do evangelho e ser um peso para a igreja. Repetidas vezes também vemos Paulo em suas cartas insistindo em seus direitos, mas também repetidas vezes nós vemos Paulo colocando os interesses do reino de Deus acima dos seus próprios interesses, e ele está disposto a abrir mão do uso desses direitos pela causa do evangelho. E ao invés de muitos crentes em Tessalônica se espelharem e imitarem a atitude do apóstolo Paulo, eles estavam colocando obstáculos ao avanço do evangelho, sendo ociosos, não querendo trabalhar. E Paulo repreende esse tipo de conduta na igreja, meus irmãos. Porém, nós vemos em outras passagens o apóstolo Paulo se angustiando, por exemplo, por aqueles irmãos que realmente sofrem, estão necessitados. E um exemplo claro é na carta da igreja de Corinto, onde Paulo propôs uma viagem missionária
cuja finalidade era para adquirir uma coleta para suprir as necessidades dos cristãos da Judéia, meus irmãos. E olhando todo o contexto da igreja primitiva, que é descrita em Atos capítulo 2, após a descida do Espírito Santo, os cristãos foram caracterizados por um amor tão profundo uns pelos outros que eles compartilhavam seus bens, propriedades, e talvez essa tenha sido a tentação das pessoas egoístas que elas não queriam trabalhar. E ao olhar para a generosidade dos cristãos e a entrega dos seus bens, propriedades para ajudar os verdadeiros necessitados, sempre tem os espertinhos que querem se aproveitar da bondade alheia das pessoas. E até hoje é assim. Quantas pessoas se aproveitam da bondade e recursos da igreja, por exemplo, para apenas continuar no seu egoísmo, sem querer arrumar um emprego, algum trabalho para ajudar também a igreja? E infelizmente muitas pessoas são assim nos dias de hoje. O apóstolo Paulo não tinha nenhuma simpatia com pessoas preguiçosas que se recusavam a trabalhar, e por isso ele disse: quem não quer trabalhar, que não coma. Isso é uma afirmativa de Paulo que não passa, meus irmãos, de um truísmo, ou seja, é uma coisa tão óbvia, um axioma, que não precisa ser mencionado. Se alguém não quer trabalhar, que ela não coma, é algo muito óbvio para a maioria das pessoas, exceto sim para as pessoas que são ricas, por exemplo. E a lição clara do apóstolo Paulo nesse texto é essa: a igreja não deve suprir as necessidades das pessoas preguiçosas e ociosas, e que a fome sirva de lição para elas. Parece muito radical, não é? Mas se nós pensarmos somente que o apóstolo Paulo queria transmitir um ensinamento para os cristãos de Tessalônica que estavam vivendo desordenadamente, passassem fome pela má conduta por ser preguiçosos, nós perdemos de vista a correção apostólica e pastoral do apóstolo Paulo, meus irmãos. Pensar que Paulo queria somente que aqueles cristãos com essa má conduta passassem fome é não interpretar todo o contexto desse texto de Tessalonicenses. E, por exemplo, no verso 14 desse texto, nós lemos o seguinte do apóstolo: observe quem se recusa a obedecer àquilo que lhes digo nessa carta. Afastem-se dele, para que se sinta envergonhado. E nesse versículo, o apóstolo Paulo está recomendando que os cristãos não tenham associação íntima com pessoas que não querem trabalhar e estão perturbando a igreja, meus irmãos. Ter associação com tais pessoas significa aprovar a atitude errada delas. E o propósito disso não é tratar a pessoa que está pecando com uma falta de amor, mas que a mesma se sinta envergonhada. E para que esses cristãos precisam ser envergonhados para que eles se arrependam. Porém, é importante ressaltarmos o tom amoroso do apóstolo Paulo, meus irmãos, ao se dirigir a esses cristãos que não estão trabalhando e são preguiçosos. Veja o verso 15, por exemplo, comigo. Não considere como inimigo, mas advirtam-no como irmão. E o apóstolo Paulo, apesar da advertência que ele escreve, ele ainda considera aqueles cristãos como verdadeiros irmãos na fé. Eles não são falsos crentes. E nós encontramos esse amor de Paulo imitando Cristo em inúmeras situações nas suas cartas pastorais. E para quê? Para que essas pessoas se arrependam e abandonem a má conduta na igreja e não seja um fardo para os irmãos da igreja e um fardo também para o avanço do evangelho nesse mundo. Paulo estava dando uma admoestação para aquelas pessoas ociosas. E o propósito da correção, meus irmãos, nesse texto é reformar, levar ao arrependimento, salvar e não destruir somente com a fome apenas. E a pessoa que cai em pecado, por exemplo, não deve ser tratada como um falso crente ou um apóstata, mas sim como irmão na fé que caiu em erro, deve ser disciplinado e corrigido. Os cristãos preguiçosos devem ser disciplinados também. Há um contexto, meus irmãos, muito mais profundo que o apóstolo Paulo quer nos ensinar nesse texto de Tessalonicenses. E não somente que a pessoa ela tem um dever bíblico, por exemplo, de passar fome, mas sim que essa pessoa está sendo um fardo para a igreja. A pessoa ela deveria estar trabalhando, por exemplo, para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo também está ensinando nesse texto que se aproveitar da bondade, generosidade dos irmãos na fé ou de outras pessoas é pecado. E pessoas assim devem ser repreendidas não com o intuito apenas delas passarem fome, mas que elas se arrependam verdadeiramente de inúmeros pecados que elas estão cometendo. E como nós, por exemplo, poderíamos aplicar esse texto?
Quando se trata de mendigos, por exemplo, primeiramente, meus irmãos, nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que ajudou várias pessoas necessitadas ao longo de todo esse ministério nesse mundo. Porém, nós devemos ajudar somente as pessoas necessitadas, pois existem muitos mendigos, por exemplo, que escolheram esse estilo de vida, de mendigar, para se livrar das preocupações e inclusive do próprio trabalho. E eu, por exemplo, já realizei inúmeros trabalhos sociais aqui na minha cidade de Campinas, principalmente no início da conversão, quando eu tinha 15 e 16 anos. E eu me recordo de um relato de quando nós fomos no centro de Campinas, que costuma ter muitos moradores de rua, e o que me deixou perplexo foi quando nós encontramos um mendigo e ele se recusou de imediato a receber comida. E ele disse: eu não preciso de comida, eu quero dinheiro, eu quero fumar, eu quero tomar cerveja, eu quero me drogar. E eu estou sendo muito sincero com vocês, irmãos da igreja, não preciso mentir para vocês, eu só quero isso. E aquilo de imediato me chocou, e eu era muito novo na época, e eu estava, por exemplo, acostumado a ver uma realidade diferente dos moradores de rua que a mídia mostra. E realmente muitos moradores de rua querem estar naquela situação, morando na rua mesmo. Eles não querem trabalhar, ter preocupações, mas querem ser sustentado pelas pessoas. E com todo amor, nós devemos admoestar essas pessoas que moram na rua, que não podemos ajudar elas se elas não estiverem dispostas também a abandonar esse estilo de vida também, arrumando um trabalho, saindo desse contexto. E eu creio que o pastor Marcos Granconato poderia ter se expressado melhor, pois o intuito de Paulo não era que os cristãos apenas de Tessalônica passassem fome, mas o desejo do apóstolo Paulo era ver mudança na conduta cristã daqueles cristãos de Tessalônica. E tudo isso para que ninguém seja um empecilho no avanço do reino de Deus. E depois, meus irmãos, da polêmica, Granconato ele postou uma nota de esclarecimento no seu perfil oficial do Facebook e eu creio que seja muito importante ressaltarmos nessa análise, caso vocês queiram ler. Eu vou estar deixando na descrição dessa postagem, pois ele esclareceu muitas dúvidas que foram levantadas depois da polêmica que gerou em torno disso. E essa foi mais uma análise aqui no canal. Se vocês gostaram, deixe o seu like, isso ajuda no crescimento do canal. Comentem também para interagir com esse estudo e se ainda vocês não são inscritos, se inscrevam para acompanhar novos conteúdos e análises bíblicas no canal e que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.